senhores telespectadores, nos últimos programas eu tenho falado só de terras com um grande aproveitamento turístico. Falei-lhes em Sintra, na Rábida, em Alcobaça, em Guimarães. Bom, devo dizer que esta regra não é geral. Infelizmente, há terras igualmente bonitas e que estão tristemente desaproveitadas. Bom, são as gatas borralheiras do turismo português. Hoje vim a um desses sítios. Estou aqui no alto do castelo de Belvedere. Este castelo foi mandado construir pelo rei Dom Sancho I, portanto, isto será nos últimos anos do século XII, 1190 e tantos, cerca de 1200. O que hoje se vê já não é de Dom Sancho, foi reconstruído no tempo de Nuno Álvares, pelos Cavaleiros do Hospital, e fica aqui sobre o rio Tejo, o rio que se vê passar é o rio Tejo, e numa região onde confluem 3 províncias portuguesas. Para além é o Alentejo, para aquele lado, para aquele fica o Ribatejo, e ali para trás, para o lado do castelo, fica a Beira Baixa. As 3 províncias reúnem-se aqui. Porque é que o rei mandou construir aqui o castelo? Porque ele deu estas terras todas, que chamavam então Guidintesta, era a região de Guidintesta. Apanhava aqui todo o sul da Beira Baixa, uma grande parte do Alentejo, era um país. Ele deu isto tudo aos cavaleiros de São João de Jerusalém, que aqui em Portugal chamamos os hospitalários, porque eles foram criados em Jerusalém depois da Primeira Cruzada e dedicavam-se a receber os peregrinos. Os peregrinos, que levados por motivos religiosos, queriam ir até à Terra Santa, mas chegavam lá e não tinham onde dormir, onde se acolher, porque nessa altura não há hotéis, não há pousadas, não há nada disso. Portanto, era uma obra de caridade receber aqueles romeiros que vinham de longe até Jerusalém. E eles tinham, portanto, um lugar, uma hospedaria. A palavra hospedaria tem a mesma raiz que a palavra hospital, onde recebessem os peregrinos. É claro que muitas vezes esses peregrinos iam doentes e tinham de ser tratados. E a ordem especializou-se nos cuidados com essa gente. Mas logo o grão-mestre a seguir disse: não senhor, nós somos guerreiros como os outros, de resto Jerusalém estava a ser atacada e portanto passaram a ser monges cavaleiros, guerreiros, valentíssimos, que tomaram parte na defesa de Jerusalém, até que Jerusalém foi conquistada outra vez pelos turcos. É esses cavaleiros, que difundiram-se por toda a Europa, que o rei Dom Sancho I deu as terras da Guidintesta com uma condição: fazerem cá um castelo, aqui neste sítio. Parece que o próprio nome de Belvedere é posto pelo rei. Ele chegou aqui e achou isto tão bonito, e realmente é. Vê-se um grande troço do Tejo, tudo isto eram matas frondosas. Bom, que belo ver, disse o rei. E o castelo chamou-se de Belo Ver até hoje. Parece que era uma vocação turística, mas não foi. Porque esses cavaleiros hospitalários não promoveram o progresso das terras que lhes pertenciam. E estava dividido em comendas. A comenda era dada pelo rei a um cavaleiro que tinha prestado bons serviços a quem era preciso remunerar. Portanto, ele instalava-se aqui, enriquecia, fazia o seu passo, mantinha os seus servidores, que eram cavaleiros, escudeiros, mesteiros, lavradores, dividia os terrenos em pequenas parcelas que não eram dadas, não eram vendidas, eram alugadas por um contrato de enfiteuse, eram afloradas. Portanto, se por uma vida ou 2 vidas, ou poucas vidas, uma família de colonos, e por isso os colonos também não estavam para fazer ali grandes obras, para meter grandes vinhas, para fazer valados, canalizar os rios, meter pomares, nada disso. Também a igreja, isto pertencia aos seus hospitalários, não ia ali fazer grandes templos. Portanto, nas terras das ordens nunca há grandes igrejas. Ficaram terras pobres. Pobres, enfim, eram agrícolas, havia aqui uma certa agricultura, mas eram sobretudo terras de floresta. Isto foi, até há pouco tempo, uma mancha florestal riquíssima.
Simplesmente, no ano de 2003, um pavoroso incêndio devastou tudo isto, estava coberto de arvoredo denso, veio um incêndio durante vários dias e centenas de milhares de hectares ficaram reduzidos a cinzas. Até hoje não foi possível proceder ao replantamento, porque isso não é nada fácil. A terra está muito dividida, cada dono tem a sua ideia. Daqui resulta, olhem, que estamos num concelho, o concelho de Gavião, concelho grande, 300 km, uma população pequena, 5 mil habitantes, e o pior é que a tendência é para diminuir. A verdade é que a população está a desaparecer e, enfim, não se pode dizer que hoje este grande concelho, este pedaço de Beira, de Ribatejo e de Alentejo esteja a viver os seus melhores dias. E todavia tem grandes atrações. Aqui o rio com pesca, o rio que se presta aos esportes náuticos, o rio que vai desde as portas de Ródão até Abrantes, lindíssimo. Podia andar aqui um comboio daqueles que deitam fumo, um comboio antigo, um comboio de turismo. É lindíssimo fazer esse passeio. Só este castelo enorme, estão de pé as paredes, mas por dentro não tem quase nada. Pois este castelo servia de uma grande atração. Podia estar aqui um museu do que foi a história dos cavaleiros de São João do Hospital de Jerusalém, desde a primeira cruzada, porque os cavaleiros estão muito ligados à história de Portugal. Os priores do hospital, olhem, um prior do hospital era pai do nosso Nuno Álvares, o prior do Crato foi candidato à coroa portuguesa. Tudo isso podia estar aqui contado dentro deste castelo. Vamos entrar, como vão ver, lá dentro não há quase nada, há pouco, mas mesmo desse pouco eu vou-lhes mostrar. Eu não convido os senhores telespectadores a subirem aquela escada e a entrarem na torre de homenagem por uma razão muito simples. Lá dentro não há nada para ver, nada. Há paredes nuas. As paredes que nos podiam mostrar tantos séculos de história, tem nada. Agora, o que há é qualquer coisa para contar. No meio do chão há um buraco com uma escada que leva a uma sala, enfim, cá embaixo, ao nível do pavimento. E há aqui uma lenda, mas lenda que toda a gente repete e não tem a dúvida de que é verdade. Esteve preso lá, nem mais nem menos, que Luís de Camões. Isto é muito curioso, essa lenda é muito curiosa. Imaginem o Camões preso aqui em Belver. A gente pode garantir que isso não é verdade, isso nunca aconteceu, por uma razão. Luís Vaz de Camões era escudeiro do Conde de Linhares, que era o comendador-mor da Ordem de Cristo em Portugal. Portanto, Luís Vaz de Camões dependia da Ordem de Cristo, que é a sucessora dos antigos templários. Ora, este castelo não tinha nada a ver com a Ordem de Cristo. Este castelo era da Ordem do Hospital. Devo dizer que as duas ordens eram rivais constantemente. Portanto, um escudeiro da Ordem de Cristo nunca podia ter estado preso num castelo da Ordem do Hospital. É certo que Camões esteve preso, ele próprio o declara num soneto célebre: em prisões baixas fui um tempo atado, vergonhoso castigo dos meus erros. Ainda hoje, arrojando, levo os ferros que a morte a meu pesar já tem quebrado. É verdade, esteve preso, mas foi num castelo da Ordem de Cristo, o castelo na foz do rio Zézere com o rio Tejo. Era o antigo castelo de Constância. É claro que depois veio o romantismo e tal. Então que diabo, um poeta tão grande podia estar num sítio tão feio? Não, senhor. E mudaram-no para um palácio que lá há, que era dos Condes de Abrantes, e fizeram lá uma casa do Camões. Camões esteve lá como preso no castelo que hoje já não existe. O castelo foi destruído. E a lenda aninhou-se aqui. Dizem que foi aqui que Camões esteve preso.
Vamos ali à antiga igreja, que é a Capela de São Brás, onde há, enfim, um resto piedoso, mas em todo caso com interesse. Dentro do castelo ficava uma igreja, como sempre, que era a igreja de São Brás. Essa igreja esteve ao culto até o século XIX e por isso hoje ainda se mantém, enfim, com a reconstrução que lhe foi dada no século XVII. O que estão a ver é um conjunto muito curioso, era uma coleção de relíquias que os cavaleiros hospitalários tinham aqui, consideravam isto um tesouro fabuloso. Cada uma das imagens que estão a ver nos nichos tem aqui no peito uma abertura e dentro tinham uma relíquia de um santo, o santo que a escultura representa. Todos eles têm nome, mas eu não os sei. E isto, depois, quando vieram os franceses, houve receio que roubassem isto era um tesouro, retiraram as relíquias, estão guardadas num cofre como uma coisa preciosa. Estas coleções de relíquias eram muito frequentes nos cavaleiros do hospital, porque os cavaleiros hospitalários, como estavam por toda a Europa e como tinham vindo da Terra Santa, e da Terra Santa tinham estado depois em São João de Acre e daí passaram para Rhodes, traziam sempre santos que eles encontravam, era um bocadinho de um dedo, são não sei quantos, ou uma vértebra do santo não sei quê, eram fragmentos dos ossos de santos de grande devoção. Portanto, quanto mais completo fosse o relicário, era assim que se chamava um conjunto de relíquias, mais ilustre era a ordem. Ora bem, o mais ilustre relicário dos cavaleiros hospitalários de São João em Portugal era aqui, neste castelo de Belver. Já lá não estão as relíquias, mas ao menos ficaram as imagens. É claro, elas não têm mãos, porque as mãos deviam ser de marfim e alguém as roubou, não têm nada que seja precioso, mas o monumento permanece. O monumento permanece e permanece uma esperança, é o de que este espaço extraordinário, que é o Castelo de Belver, que se anima, a Câmara faz aqui um banquete medieval uma vez por ano, mas isto devia ser uma atração permanente, ter tendas, ter músicas, ter armas, ter jogos de cavaleiros, ter lojas de comes e de bebes, ser um permanente chamariz de gente. Este monumento é notável e esta região está necessitada realmente de pontos de atração, de elementos de vida. É preciso ressuscitar esta parte paralisada do nosso país. Um outro tesouro completamente desconhecido em Portugal é esta preciosa coleção de carruagens. Isto eram as viaturas que antecederam imediatamente o automóvel. Há aqui dezenas delas, preciosas, algumas únicas. Está ali uma ambulância da Primeira Guerra Mundial. 4 mulas podiam levar 4 feridos. Está ali o carro do Sr. Cardeal Patriarca. Estão aqui os carros do Rei Leão. É uma coleção única no país. Era uma pena se isto se perdesse. Apesar de ter poucos habitantes, o concelho tem inúmeras aldeias. E eu hoje quis vir especialmente aqui à aldeia de Gracia. Há 2 de Gracias, a de Gracia de cima e a de Gracia de baixo. E eu estou junto do chafariz e do lavadouro comum de Gracia e quis vir aqui porque foi aqui que nasceu um dos grandes vultos da República, dos grandes propagandistas, o doutor Eusébio Leão. Eusébio Leão era filho aqui de lavradores remediados, pôde estudar em Coimbra, foi médico e, enfim, é a altura em que aparece com toda a força ao Partido Republicano e ele foi um dos grandes propagandistas da República. Era o secretário do Diretório Republicano quando se fez a Revolução de 1910 e foi a ele que coube
ler o documento da Proclamação da República do alto da varanda da Câmara Municipal de Lisboa. É uma fotografia que aparece muitas vezes no livro de História. Pois bem, aquele homem é o Dr. Eusébio Leão. Há outros retratos dele, e eu tenho aqui um muito engraçado, que é do grande caricaturista Valença, que apresenta o Eusébio Leão com um capacete da Guarda Municipal. A Guarda Municipal era o terror dos republicanos, porque está aqui a Guarda a bater neles com toda a força, batia e matava. Bom, mas proclamou-se a República, está aqui a mesma Guarda Municipal com a bandeira da República a dizer Viva a República. Bom, e aqui está o Dr. Eusébio Leão a meter os monárquicos todos aqui no barril do lixo. É a caricatura do homem que antes só falava em liberdade e agora, como governador civil de Lisboa, só pensa em manter a ordem. Cá estão editais. Isto é tudo a dizer, é proibido fazer. Bom, a caricatura é boa, mas não é por isso que eu estou a falar em Eusébio Leão. É porque Eusébio Leão está ligado a uma das mais bonitas histórias de amor que aconteceram em Portugal e que ninguém conhece. Nós, em Portugal, até as histórias bonitas são mal empregadas. Elas acontecem e a gente depois não as conta, esquece-se delas. As coisas que se contam são invenções, são patranhas, são mentiras. Histórias verdadeiras como esta, ouçam bem isto. O Dr. Eusébio Leão, quando vivia aqui, era aqui um pequeno médico da aldeia, um João Semana, mas já grande propagandista da República, teve uma filha, que pôs o nome de Esther Leão. Essa rapariga nasce em 1892. 92, portanto, quando é a República, ela tem 18 anos e o pai, depois de ser governador de Lisboa, é nomeado embaixador em Roma. Nessa altura não se dizia embaixador, mas ministro plenipotenciário, e ele é o representante de Portugal em Roma, que nessa altura é uma monarquia. E fez um bom papel, ele foi um bom diplomata. Só que a menina, lá em Itália, via aqueles espetáculos de teatro, o teatro italiano é uma maravilha, e dá-lhe na cabeça ser atriz. Imaginem, atriz. Então a filha do senhor embaixador, a filha do Dr. Eusébio Leão, atriz, que coisa horrível, atriz. Nessa altura os costumes, atriz não pode ser. E a família proibiu, a menina não pode ser atriz. Bom, a rapariga teve que esperar que fizesse 21 anos, e quando fez 21 anos disse agora, quem manda em mim sou eu. E no Teatro da República, o teatro tinha dado o nome da República, antes disso tinha o nome monárquico, mas tudo mudou, ela estreou-se com êxito. Foi uma das grandes figuras do palco português, desde essa altura, em 1913, até 1930 e tantos. Entusiasmava os palcos, e tem aspectos muito notáveis. Uma das coisas de que ela estava convencida é de que não havia razão nenhuma para em Portugal se representar só teatro estrangeiro. Estava em moda as traduções da França, traduções da Inglaterra. Ela fez uma companhia própria e na companhia dela só se representavam originais portugueses. A certa altura, quando ela já tem 40 anos, é uma atriz famosa, vai a Coimbra numa turnê e dá um espetáculo em Coimbra, no Teatro de Coimbra. Ela tinha, sem ser uma mulher que se possa considerar muito bonita, tinha uma personalidade magnética, comunicativa. O público perante ela vibrava. E um estudante de Coimbra, um caloiro, viu-a representar e perdeu completamente a cabeça. Quando acaba o espetáculo, ele rompe lá pelos camarins, abre-lhe a porta, cobre-a de beijos, de cabeça perfeitamente perdida, e depois ela acabou a cena, mete-se no comboio, vai para Lisboa, ele compra bilhete, vai na própria carruagem dela, em Lisboa ela vai para um hotel, ele instala-se no hotel dela e nunca mais a largou. Ela, pouco depois, vai para o Brasil, numa turnê,
ele no mesmo vapor vai atrás dela para o Brasil. É claro, há uma grande diferença de idades. Ele é um rapaz, é um caloiro da universidade, e ela é uma mulher que já passou há bastante tempo dos 40. Continua a ser bonita. Eles vão para o Brasil, ela representa ainda há algum tempo no teatro académico e tem grande sensação no Brasil, grande sensação. Mas depois deixa de ter idade para o palco e é então que Esther Leão se faz, no Rio de Janeiro, professora da arte de falar bem em português. Ela diz que é professora de declamação. E então o papel dela é ensinar os políticos que vêm lá dos cafundós do sertão, a dizer os lindos discursos para deputados, para senadores, para governadores de Estado, e dizem que até para presidentes da República. Eu não tenho prova nenhuma disso, mas toda a gente o dizia no Rio de Janeiro. Quando eu fui pela primeira vez ao Rio, na altura da exposição, ainda vi esse estudante de Coimbra, que era o Leonardo Jorge, era um príncipe. Leonardo Jorge era um escritor finíssimo, um poeta de grande sensibilidade e um homem de uma grande elegância, e nessa altura era um homem jovem, alto, bonito. Bom, e trazia pelo braço, carinhosamente, mas como se trouxesse algo de precioso, como se trouxesse ali uma rainha, trazia uma velhinha já muito curvada sobre si própria, com uma bengalita, uma velhinha encarquilhada, parecia ter uma idade muito avançada. Depois soube que não tinha, porque ela morreu com 79 anos, portanto, tinha 70 e tantos, mas a boa idade não a poupou nada. E era uma velhinha, e a gente via aquele par, Leonardo Jorge, trazendo a sua companheira de quase toda a vida. Diziam as más línguas que os tais discursos que a Esther Leão inventava, ensinava a declamar, não eram escritos pelos candidatos aos lugares. Eram discursos românticos, muito bonitos, que levavam o povo, mas quem escrevia os discursos era o Leonardo Jorge, que realmente escrevia, era um grande escritor, eu posso garanti-lo, conheço coisas dele. O Leonardo escrevia os discursos, a Esther ensinava a dizê-los e eles depois ganhavam as eleições. A velha atriz Esther Leão, durante cerca de 30 anos no Rio de Janeiro, ensina a falar corretamente o português, a abrir as vogais, a dizer completamente as frases. E eu acho que isso deixou rastro, isso ainda hoje se nota. Hoje, no Brasil, os académicos, os políticos, os presidentes fazem questão de articular o português com a mesma entonação, com a mesma solenidade, com a mesma abertura frontal com que eu estou aqui a falar. E isso deve-se, em grande parte, a Esther Leão e a vários atores e atrizes portuguesas que nos palcos do Rio de Janeiro ensinavam a falar corretamente a língua de Camões. Impressionou-me muito essa história e sinto que estou a cumprir um dever de gratidão e a prestar uma homenagem que até hoje era devida, mas não tinha sido prestada, a essa grande propagandista deste doce e grande falar que é o idioma português.